Muito bem, então vamos agora continuar aqui o nosso curso de gramática. Vamos falar agora das conjunções, né, das conjunções coordenativas. Vimos na aula passada a definição de conjunções coordenativas, vimos que as coordenativas elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e agora nós vamos estudar cada uma delas. Vamos começar pelas conjunções coordenativas aditivas. Também são chamadas de copulativas ou aproximativas, né? As horas... Pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. Você nunca espere que a banca, né, que está elaborando a prova, possa perguntar assim para você: esta é uma oração coordenativa, adversativa, aditiva. Não, pessoal, preste atenção na pergunta, né? Ele pode perguntar assim, ó, são termos copulativos ou aproximados, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que remete, né? Esses conceitos. É importante demais você conhecer esses conceitos, porque hoje eles estão tirando, né, os alunos exatamente por causa desses termos, dessas expressões. Então não espere, né, se a gente diz que a oração coordenativa também é chamada de copulativa, não ignore essa informação, absorva essa informação, porque de repente você está acostumado com a conjunção coordenativa aditiva, mas de repente ele coloca a palavra copulativa, e aí você se perde. Então atente, eu sempre estou repetindo, preste atenção para o conceito, né? O conceito é importante. Então as orações coordenativas aditivas, elas também são chamadas de copulativas ou aproximativas. As orações aditivas, elas ligam. Qual é o grande lance aqui das orações aditivas? Elas ligam duas orações ou termos, aproximando numa relação de soma, de adição. Ela dá aquela ideia de soma. Então, quais são as conjunções? Ó, nós temos o e, o nem e o que quando é igual a e. Então, a principal conjunção coordenativa, a aditiva, é o e. Então, o i no caso, né? Então, e, nem e quem. E também temos algumas locuções, ó, como mas também, ainda, bem como também, se não também. São palavras que dão sentido, né, de adição, de aditiva, né, de conjunção aditiva. Por exemplo, aqui, ó. Ele não trabalha nem estuda. Não trabalha nem estuda. Pessoal, não está dando ideia de soma aí, de adição? Ó. Ele não trabalha nem estuda. Nenhuma coisa nem outra, né? Nem trabalha, não trabalha nem estuda. Eu tenho aqui, ó. Ele não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu um livro, o relatório. Quer dizer, ó, observa como está a ideia de soma. Ó. Ele, ó, dirigiu a pesquisa e escreveu o relatório, né? Fez as duas coisas. Não só bebe, mas também fuma. Ó. Não só bebe, mas também fuma. Ou seja, bebe e fuma. Observa, a ideia de soma aí, ó. Tem outra frase aqui, ó. Ela olhava-me e sorria, ó. Olhava e sorria. Ideia de soma, ideia de adição. Agora, como a gente sempre tem falado, preste atenção no sentido. Ó, nós vamos ver daqui a pouco, né, que a principal conjunção adversativa é o mas. Mas olha só essa observação aqui. Ó. A conjunção e-a pode aparecer com o valor adversativo. Por exemplo, pessoal, ó, é ferida que dói e não se sente. Pergunto para você, o e, nesse sentido aí, ele está com sentido de adição, de soma? Está com sentido de coordenada aditiva? Não, ó. Nesse caso aí, ele está com o valor adversativo. É ferida que dói, mas não se sente. Porém, não se sente. Então, veja, não adianta simplesmente decorar. Tem que entender o sentido. Ó. Nesse caso, se você fosse classificar, se fosse uma questão do CESP, com certeza ele ia colocar esse tipo de questão. Por quê? Porque está na cara que o E, a gente acha logo que ele é o quê? Aditivo, mas não é bem assim. Porque sempre tem que ver o contexto, o significado das coisas, tem que ver, né, o conceito. Ó. Eu estou dizendo que a oração aditiva ela faz o quê? Soma, dá ideia de soma, de adição. É ferida que dói, mas não se sente. Aqui não está no sentido de adicionar alguma coisa, mas está no sentido adverso, no sentido contrário, no sentido de oposição. E quem tem essa função de oposição, de adversidade, é justamente as orações adversativas, que é exatamente aquelas que nós vamos estudar daqui a pouco. Temos aqui umas outras observações. Ó.
A conjunção e, quando une palavras, funciona no mais das vezes como aproximativa, isto é, indica mera relação de nexo. Por isso, é comumente suprimida, sem ofensa do sentido, em uma série coordenada, e só se expressa entre o penúltimo e o último termo. Isso aí a gente faz sempre, ó. Por exemplo, aqui, ó. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco são times do Rio de Janeiro, ó. Flamengo e Botafogo e Fluminense e Vasco. Observa que a gente não coloca, no caso, a conjunção. A gente só vai juntar todo mundo aqui entre o penúltimo e o último termo. As conjunções, algumas conjunções aditivas são frequentemente empregadas em construções paralelas, introduzidas geralmente por não só, né, tais conjunções encerram verdadeiras construções correlatas. Olha só, não só, mas também, não só, mas ainda, não só, senão também, não só, senão que, não só, como também. Por exemplo, não só passou no concurso, como também tirou o primeiro lugar. Passou no concurso e tirou o primeiro lugar. Veja, o sentido de sempre, né? O sentido é esse, de adição. Ó. O amor não só faz bem, como alimenta. O amor faz bem e alimenta. Deu para entender? Então aí nós vimos as orações coordenativas. As orações, ó, sempre estou confundindo. As conjunções coordenativas aditivas. Então, prosseguindo aqui, ó, vamos ver agora as conjunções coordenativas adversativas. Então, as conjunções adversativas, elas unem pensamentos ou ideias contrárias, ideias opostas. Então, ela dá a ideia de quê, pessoal? De oposição. Dá a ideia de contraste, dá a ideia de adversidade, né? Dá a ideia de ressalva. Então, quais são aqui as conjunções adversativas? Nós temos, ó, o mas, a principal delas. Temos também aqui, ó, porém, contudo, todavia, senão, no caso, entretanto, senão, antes, ou seja, pelo contrário. Observa, sempre dando ideia de adversidade, ó, de contrário, de oposição. Ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, no sentido de do contrário, antes, no sentido de pelo contrário. Temos também algumas locuções, ó, apesar disso, no entanto, ainda assim, não obstante, ao passo que, né, de outra sorte, e várias outras construções que podem dar o sentido o sentido adversativo. Por exemplo, vamos aqui algum exemplo. Ó. Não estudou muito, mas conseguiu passar. Olha só, pessoal, não estudou muito, quer dizer, ele não estudou, é uma coisa, no sentido de uma coisa, mas conseguiu passar. Ó, ao contrário, né, no caso, quem não estuda, a tendência é não passar. Só que, contrário a isso, mesmo não estudando, ó, ele conseguiu passar. Então veja que dá ideia contrária, uma ideia oposta. Olha só isso aqui, ó, meu tio é rico, mas é avarento. Mas, porém, é avarento. Choveu, no entanto, o calor continua. Tentei chegar cedo, porém não consegui, certo? Então, ao invés de você decorar, entenda, ó, tentei chegar cedo, porém não consegui. Está dando uma ideia adversa da coisa, né? Aí eu volto novamente àquela história, né, do sentido. Olha só, nós já sabemos que o mas é a principal, o mas e o porém são as principais conjunções adversativas. Mas, olha isso. A conjunção mas pode aparecer com valor aditivo. Olha isso, ó. Era uma boa pessoa, mas principalmente amiga. Pessoal, olha só. Era uma boa pessoa, mas principalmente amiga. Nesse caso aqui, o mas, ele não está com o sentido adversativo. Ele não está com o sentido de oposição. No caso, ele está com o sentido de adição. Olha isso, ó. Ele era uma pessoa boa e principalmente amiga. Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre falo, memorize e entenda o sentido, nunca a palavra em si. É importante saber? Na maioria das vezes o mas, a função, o principal do mas, do porém, do contudo, vai ser o quê? Adversativo. Mas, ó, o mas aparecendo aqui, nem sempre isso vai acontecer. Acima de tudo, preste atenção no sentido das coisas. Acho que já estou ficando chato com isso, né? Então, como nós já chegamos aqui a 10 minutos, na próxima aula a gente continua falando das outras conjunções, tá? Para que a gente possa fazer uma divisão legal.